Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer muito grande nós podermos estar juntos para estudar a Palavra de Deus. Esse é o estudo de Apocalipse e eu gostaria de, antes de dar início a esse estudo, estar apresentando para você esse aplicativo que você está observando aqui, logo abaixo, né? Apocalipse RA. Ele é um aplicativo que tem o estudo que nós estamos realizando e você pode baixar no seu telefone e você então vai ter acesso a todo o estudo bíblico que nós já temos aí em PDF, né? A gente pode estar enviando para você por PDF e também usando esse aplicativo que facilita bastante o nosso estudo, ok? Esse aplicativo ele tem uma Bíblia missionária que o acompanha e ele nos dá aí a possibilidade de observarmos algumas figuras, algumas questões que tornam o estudo mais interessante. Fica uma coisa assim legal porque são imagens 3D. Você viu agora, o aplicativo acabou de abrir a câmera dele e tal. Então essa é a Bíblia missionária, a versão feminina, né? Essa cor aí avermelhada, meio cor de abóbora. E dentro desta Bíblia nós encontramos diversas figuras que dão referência. Nós vamos aqui ao livro de Apocalipse, que é o que a gente vai estar estudando. E aí a gente vai olhar aqui o que acontece, por exemplo, se eu colocar essa câmera focalizada na figura aqui, por exemplo, essa figura aqui. Vamos ver. Tá vendo? Centralizou, né? As sete trombetas, aí vem os anjos, e é uma animação bem bacana, dá pra gente assim, né? É uma empolgação, é muito legal a gente poder ver e ter noção daquilo que a gente está estudando e está falando. Tá vendo? Cada anjo ali está tocando a sua trombeta, né? Agora chegou na sexta trombeta e ao soar da sétima trombeta a obra de Jesus está concluída e essa sétima trombeta então anuncia o retorno do nosso Senhor. Tá? Aqui ao lado nós temos uma setinha que indica o campo para a gente abrir o estudo. Tá vendo? Aí abriu, são 21 lições, a primeira lição, a revelação. A gente clica aqui em cima da revelação, ele abre então aqui o estudo para nós realizarmos. Aí vem logo o texto, né, e a gente vai entrar nesse estudo, tá? E eu espero que você possa estar disposto, de coração aberto, e que você possa aproveitar bastante essa proposta que nós estamos trazendo de estudar. E vamos aproveitar para a gente fazer, né, uma primeira parte aqui, ver como é que vai ficar, fazer um teste nessa nossa possibilidade, nessa maneira de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Vamos pedir a Deus que nos oriente neste momento, porque nós precisamos da orientação do Espírito Santo, né? Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, certos de que a Tua Palavra é verdadeira, que as Tuas promessas são verdadeiras e são feitas para serem cumpridas, e que as nossas vidas foram nos concedidas através do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia. Cremos também que a salvação nos é concedida através do sacrifício realizado pelo Teu Filho amado, e que o poder que nos é concedido para entender a Tua Palavra é o poder deixado por Ti, pelo Teu Filho, através do Teu Santo Espírito que foi enviado para nos auxiliar. Seja conosco, que as nossas mentes possam alcançar esse entendimento e possamos estar dispostos a aprender cada vez mais e mais. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo número 1 de Apocalipse tem como título A Revelação, né? E aí vem um texto aqui para a gente estar lendo. Um gigantesco asteroide no espaço sideral ameaça colidir com o planeta Terra. Mudanças climáticas levam ao derretimento do gelo nos polos, inundando toda a superfície terrestre. Ou dão início a uma nova era glacial, congelando oceanos e grandes áreas habitáveis. Seres extraterrestres invadem nosso planeta, causando pavor e morte. Uma praga incurável se alastra sem controle. Um ato impensado de dois governantes poderosos detona centenas de bombas atômicas, arrasando toda a civilização humana. Em todas essas situações, é feito um plano para salvar da destruição apenas um número reduzido de pessoas, que recomeçará a história humana em meio ao caos. Assim, a ficção cinematográfica descreve o fim do mundo, um cenário de pavor e desesperança.
o ser humano não consegue enxergar além, quando imagina o futuro. Não é nada além depois, né? Na Bíblia, porém, está escrito que o amável Jesus Cristo apareceu para um de seus apóstolos e lhe revelou que o fim do mundo será o começo de uma nova história, num novo ambiente em que a morte e a infelicidade não mais existirão, e que as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Um plano de salvação gratuito está disponível para todos aqueles que desejam ser salvos da destruição final. Nesse estudo, nós, não vou dizer vocês, nós descobriremos que o Apocalipse revela Jesus Cristo como a esperança de que você ou nós precisamos viver. Então nos revela Jesus Cristo como a esperança de que nós precisamos viver. O que significa a palavra Apocalipse? A própria Bíblia nos traz as respostas para essas perguntas, Então no livro de Apocalipse 1, versículo 1, a própria Bíblia diz para nós qual é o significado da palavra Apocalipse. Muitos pensam que é fim do mundo, mas na verdade vamos ver o que diz aqui. Apocalipse 1, versículo 1, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então a primeira coisa que o Apocalipse diz sobre ele mesmo é que ele é a revelação de Jesus Cristo. Revelação de quê? Das profecias. Principalmente as profecias descritas por Daniel no período babilônico, onde houveram sonhos, e o livro de Daniel é repleto de profecias. Então Apocalipse é um livro que está ligado diretamente ao livro de Daniel. Um outro livro que tem uma passagem ligada diretamente a Apocalipse é Mateus capítulo 24, onde Jesus faz o seu sermão escatológico. Essas duas passagens estão fortemente ligadas aos finais dos tempos. Mas a profecia a que Apocalipse se refere, na verdade, é toda a Bíblia. Porque a Bíblia como um todo é uma profecia, é a palavra de Deus, é o meio que Deus teve de nos deixar as orientações necessárias para que nós encontrássemos o caminho da verdade, segui-lo como deveremos seguir, não venhamos a ser enganados. Aí a gente então entende aqui que o que significa a palavra Apocalipse é revelação. E o texto vem logo mais abaixo aqui, continua o texto, A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. No Apocalipse, o véu é afastado e podemos enxergar o futuro sobre a perspectiva de Deus. Na cultura popular, Apocalipse está associado à destruição e ao fim do mundo. Mas esse não é o ponto central do livro bíblico, apesar de apontar para momentos difíceis da história. Sua maior revelação é a de Jesus Cristo, a origem e o tema central do livro. Nessa revelação, a história de dor e sofrimento dá lugar a uma vida feliz e eterna. Que afirmação faz Jesus sobre aquele que estuda o Apocalipse? Essa segunda pergunta. Apocalipse 1, verso 3 tem essa resposta para a gente. Um pouquinho mais abaixo da resposta do que era o livro, do que significa a palavra Apocalipse, já vem dando essa resposta para a pergunta também. Então Apocalipse 1, verso 3 diz que bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados aqueles que leem. A afirmação que Jesus faz para nós é que nós somos bem-aventurados se lermos e ouvirmos as palavras dessas profecias e ainda guardarmos as coisas que estão escritas nela. Quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que está escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumprirão em nossa vida. Por toda a Bíblia, lembra que eu falei? Toda a Bíblia, por toda a Bíblia ele nos promete um novo mundo, livre de todo o mal,
A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação específica para o período final da história. A vida está difícil, está tudo muito complicado, mas temos condição de entender o porquê que o mundo se encontra dessa maneira? Sim, se nós procurarmos estudar o livro de Apocalipse, entendermos tudo que ele está trazendo para nós, sim, nós teremos como compreender. E a nossa fé será aumentada e dessa forma, ainda que estejamos em sofrimento, encontraremos motivos para sermos felizes. E aí nós podemos ir para a pergunta de número 3. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? O que a própria Bíblia diz sobre ela mesma? Por que nós podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos declara essas palavras. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra santos aqui ela está entre parênteses, porque é uma tradução, um entendimento da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, eu tenho uma visão particular, onde eu vejo que alguns não eram santos, assim, separados para uma comunhão com Deus, como foi o caso de Nabucodonosor, Balaão também, que praticamente deu as costas a Deus e queria tirar proveito das bênçãos que Deus havia colocado sobre ele, o seu poder de profeta, né? E mesmo assim foram homens, e muitos outros foram usados por Deus, né? Então aqui a palavra santo na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, a gente se encontra entre parágrafos, porque foi um entendimento moderno da tradução, da linguagem, né? Mas isso não é o mais importante. O importante é que precisamos entender que a Bíblia foi escrita e todos que receberam a mensagem receberam da parte de Deus o Espírito Santo que orientou esses homens a falarem essas palavras. Ele que colocou todo esse pensamento na mente humana, tanto que se tornou possível que um livro como a Bíblia fosse escrito por tantos autores em períodos tão diferentes e distintos uns dos outros, e ela se encaixa perfeitamente. Nenhum livro no mundo teve essa capacidade e teve essa condição de ser colocado junto e formarem uma história tão linda e servirem de orientação. Por quê? Na verdade é uma coisa espiritual, né? Os escritores escreveram, mas o autor é Deus. Então, homens diferentes em períodos diferentes, mas um único autor, né? Para compreender a Bíblia, em especial o Apocalipse, essa pergunta é número 4, tá, pessoal? Qual deve ser a nossa atitude? Qual a nossa atitude para compreender a Bíblia, em especial o livro de Apocalipse? Nós vamos ao livro de Lucas, capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui Jesus estava já ressuscitado e 2 apóstolos estavam a caminho da cidade de Emaús e discutiam pelo caminho, quando Jesus se aproxima deles, mas não permitiu que eles o conhecessem. E ele entra na conversa e pergunta, e os profetas e apóstolos então questionam: você é o único que não está ciente das coisas que aconteceram em Jerusalém? Em que mundo você vive? Né? Como é que você não sabe? É a notícia que correu por todos os cantos, aquele a quem nós esperávamos ser o grande rei de Israel, que iria estabelecer Israel como o principal reino do mundo, foi morto, e não dá para entender tudo isso. E Jesus então questiona com eles e diz: mas não era necessário que isso acontecesse? Porque as Escrituras dizem que isso iria acontecer, né? Agora, no comentário meu, não era Jesus que estava falando, mas não era para a morte de Cristo que o sacrifício do Cordeiro apontava? Não era para Cristo que toda a lei apontava?
que toda a maneira de viver de Israel, como Israel deveria viver, todo o serviço de sacerdócio não era para Jesus que apontava. Então, como não queriam um líder que fosse ser crucificado, se era isso que deveria acontecer? Então Jesus chama a atenção deles nesse sentido e, explicando, começa a descrever então desde Moisés, discorrendo por todos os profetas. Então Moisés, por quê? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, contando toda a história, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todos escritos por Moisés. E Jesus então fala a respeito desses livros e também a respeito dos profetas que vinham a seguir, expondo para eles então a seu respeito o que constava em todas as escrituras, quer dizer, que assim deveria ser. Eram profecias, né? Como eu falei, a Bíblia toda é uma profecia e apontava para Jesus. Então, para compreender a Bíblia, nós precisamos aqui marcar o último quadradinho, buscar as informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A orientação bíblica e o exemplo de Jesus são muito específicos. Para compreender a Bíblia é necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio Apocalipse e os escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, o que explica toda a simbologia do livro de Apocalipse? O próprio Apocalipse, os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Se você separar a Bíblia, eu não acredito no Velho Testamento, ele não tem mais validade, ele foi encerrado em Jesus. Não tem como compreender Apocalipse, porque Apocalipse ele vem desde antes da criação. Antes mesmo da criação, Apocalipse já está apontando para tudo isso, para o plano de redenção, para tudo. Quando Deus criou a terra e elaborou um plano para a nossa redenção, ficou tudo isso revelado no livro de Apocalipse. Então, para que nós compreendamos toda a história da humanidade, todo o plano de Deus, conheçamos o caráter de Deus, nós precisamos estudar Apocalipse, e o que vai revelar todo o Apocalipse é a Bíblia inteira. Pergunta número 5. Por que Deus se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas e símbolos? Vamos a Lucas capítulo 8, verso 10. A outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus tinha que cumprir o seu ministério dentro de um período profético. E também no Antigo Testamento se deveria falar de maneira em que os profetas não fossem silenciados até cumprir a sua missão. Então, falando através de parábolas e figuras de linguagem, a verdade era revelada pelo próprio Espírito Santo, a quem tivesse interesse em conhecer a verdade e conhecer a palavra de Deus. Aqueles que desprezassem o Deus, que é o Deus dono dessa palavra, ele não tem a condição de entender. Jesus mesmo pregou muito por parábolas. Por quê? Se você não sabe, no ano 27 Jesus foi batizado. No ano 27 também Tibérios era imperador de Roma. Ele se retirou para uma ilha com medo de ser assassinado e deixou então Roma com seus governantes, e todos tinham o dever de manter o imperador a salvo e não permitir que outro reino se levantasse no lugar do império de Tibérios. E aí então, por isso aquele jogo todo de empurra, né, com Jesus. Isso não é minha responsabilidade, porque os homens que não achavam culpa em Jesus não poderiam matá-lo, mas não achava culpa em Jesus por quê? Porque Jesus não falava contra Roma. O que levava a pessoa a ser assassinada seria falar contra Roma. Então, ao final, aquele complô todo, né, dos próprios fariseus é que fazem com que Jesus chegue à cruz. Mas pela lei romana, Jesus não tinha débito com Roma, porque ele não encarava, ele falava por parábolas.
a fim de que não ofendesse o governo romano. Jesus não estava aqui para defender um governo terreno, ele estava aqui para defender um reinado eterno, né? A restauração do planeta Terra como um todo, e não o governo de Israel sendo colocado acima de outros governos aqui na Terra. Então tinha que se falar por parábolas para poder se cumprir a missão. Tanto que há uma passagem na Bíblia que me veio em mente agora, e eu não me recordo onde, mas que os apóstolos depois perguntam a Jesus, e ele se reúne com os apóstolos para explicar o sentido da parábola, porque eles não haviam entendido. Então nem o povo e nem os apóstolos tinham entendido aquela parábola, eu não me recordo qual agora. Podem me cobrar isso depois nos comentários, e a gente tenta ver e faz uma gravação só sobre esse pedacinho da Bíblia, né? Então há uma parte onde ninguém compreende, e eles perguntam a Jesus, e no jantar, né, uma espécie, parece que é no período da janta, Jesus vai lá então e começa a esclarecer, vai expondo-lhes o que significava aquela parábola, explica tudinho, né? Então por isso se falava em parábolas e figuras de linguagem, porque a missão tinha que ser cumprida e não se podia dar o motivo a Satanás para eliminar aquele profeta antes do tempo, tá? Porque o mundo, na verdade, ele está sob o domínio desse mal. Vamos continuar aqui lendo abaixo da pergunta, né? Tá aqui, pergunta 5, tem esse textozinho aí, ó. Jesus falou por meio de parábolas para que sua mensagem fosse entendida somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Da mesma forma, Deus codificou a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse para que as pessoas pudessem compreendê-la apenas por meio do relacionamento com Deus. Só vamos entender Apocalipse se tivermos um relacionamento com o Deus que escreveu o Apocalipse, né? Então, quer dizer, precisa oração, precisa jejum, precisa buscar, precisa desejar entender isso. Jesus apresentou em sua sabedoria mensagens numa linguagem compreensível para os seus servos. Assim como está lá em Apocalipse 1, verso 1, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, não é que Deus queira esconder de nós a mensagem que ele tem para nós. Na verdade, Deus quer revelar para os seus filhos tudo aquilo que ele tem vontade de dizer. Mas para os seus filhos, os seus servos, aqueles que buscam. Então, queridos, muito importante você ficar ciente de que muitas vezes nós rejeitamos a mensagem que Deus tem para nós porque olhamos para o homem que está passando essa mensagem. Mas quantas pessoas não foram tão boas assim de coração, mas foram usadas por Deus para levar a mensagem e salvar outras pessoas? Esse que vos fala é tão pecador quanto qualquer um que estiver ouvindo. Mas, da mesma forma, sobre todos nós foi derramado o sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi enviado para nos salvar. E é isso que ele quer que nós entendamos. Que propósito é esse? Que mistério é esse? Qual é o plano de Deus para que nós possamos encontrar a salvação? Vamos continuar juntos estudando esse livro de Apocalipse, e então vamos descobrindo essas maravilhosas bênçãos que Deus tem para nós, a fim de que nós possamos alcançar com alegria, com regozijo, a vida eterna. Que Deus possa abençoar o nosso grupo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, e que nós todos possamos ter um encontro especial naquele grande dia, onde diremos: eis o nosso Senhor, a quem aguardávamos. Que Deus nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a sua luz, e que o Teu Santo Espírito esteja sempre nos orientando. Fique com Deus e até a continuação. Nós vamos liberar a pergunta 6 em diante também, já em pouco tempo, para ver se conseguimos encerrar o estudo, tá? E isso vai ficar liberado já para você. Que Deus te acompanhe hoje e sempre, é o meu desejo, o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.